Pode ser, queridos. Este é o Edificai. Estamos juntos hoje para compartilhar um pouco da palavra de Deus. Hoje eu queria falar sobre o tema a certeza que temos que Deus ouve o fiel. A certeza que temos que Deus ouve aqueles que o buscam, aqueles que o servem. A certeza que nós temos que ter que Deus me ouve e Deus ouve a você também. Fique conosco, esse é o Edificai. Rapidinho nós voltamos e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para edificar a sua vida. Queria que você meditasse comigo no texto que está em Salmo número 4. Salmo número 4 é um salmo que traz essa certeza ao nosso coração de que Deus nos ouve, de que Deus está conosco, de que Deus ele tem um tratamento muito carinhoso com aqueles que são fiéis, aqueles que o servem, aqueles que o buscam. O texto diz o seguinte: quando te invoco, responde-me, ó Deus, minha justiça. Na angústia tu me aliviaste. Tem misericórdia de mim e ouve as minhas súplicas. Ó filhos dos homens, até quando difamareis minha honra? Até quando estareis amando ilusões e procurando a falsidade? Sabeis que o Senhor faz maravilhas para o seu fiel. O Senhor me ouve quando eu o invoco. Estremecei de ira, mas não pequeis. Refleti em vosso leito e acalmai-vos. Oferecei sacrifícios justos como Deus requer e depositai toda a vossa confiança no Senhor. Numerosos são os que dizem: quem nos fará ver a felicidade? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz da tua face. Colocaste em meu coração mais alegria do que a daqueles que têm fartura nas épocas de trigo e vinho. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, ó Senhor, me fazes viver seguro e sem medo. Palavra bendita do Senhor nosso Deus, palavra de Deus para o seu coração e para o meu coração. Então, esse salmo escrito por Davi, ele retrata a certeza que Davi tinha de que Deus ouvia. Somente quando nós temos essa certeza, nós somos capazes de clamar ao Senhor. Davi começa o salmo fazendo um clamor, dizendo: responde-me, Deus, minha justiça. Existe uma exclamação no primeiro versículo desse salmo, provando que Davi, ele se derramava na presença de Deus. E quem se derrama na presença de Deus é porque acredita que Deus o ouve, acredita que Deus ele está pronto para nos ouvir, e Deus também se alegra em responder, em atender às nossas súplicas e à nossa oração. Nós temos um Deus que está atento às nossas necessidades, nós temos um Deus que está atento ao que nós sentimos. E ele fala ainda no Salmo 1, que na angústia dele, Deus trouxe alívio para ele, Deus trazia alívio para ele. Ele diz: na angústia tu me aliviastes, tem misericórdia de mim e ouve as minhas súplicas. Davi tinha a experiência de que esse Deus que ele estava buscando era um Deus que aliviava angústias. Você está me ouvindo hoje e talvez você esteja sendo atacado por grandes angústias. Angústias que muitas vezes parecem insuportáveis. Dependendo daquilo que está nos atingindo, o sentimento que nós temos é de que nós não vamos suportar. Tamanha é a nossa debilidade. Mas nós que somos fiéis ao Senhor, nós que buscamos ao Senhor, você que serve a Deus, você que conhece ao Senhor Deus, você deve ter a certeza profunda, independentemente de qual seja a angústia que você esteja sentindo, de que Deus ouve a sua súplica,
de que Deus ouve a sua oração, de que Deus está disposto a aliviar a sua angústia, seja ela qual for. Deus está disposto a colocar bálsamo em nossas angústias. Mas para isso é preciso que nós busquemos ao Senhor. É preciso que a nossa busca a esse Deus que ouve seja essa busca entregue, como aparece aqui nesse Salmo de Davi. Um abrir do coração, um derramamento da vida, da alma, na certeza de que Deus, Ele é benevolente, Deus nos socorre, Deus nos ajuda. Existe um Deus que se importa comigo e com você. Existe um Deus que tem o controle de tudo. E somente por isso nós temos motivo de não entrar em desespero, de não deixar com que o desespero venha tomar conta de nós. Mas eu quero citar pelo menos 2 ou 3 coisas nesse salmo ainda que são importantes a gente entender dentro desse tema de que esse Deus glorioso, Criador dos céus e da terra, é um Deus que nos ouve. Davi, ele fala que esse Deus, lá no versículo 3, ele faz maravilhas para o fiel. Ele faz maravilha para o fiel. O Senhor me ouve quando o invoco. Veja que sempre a fala de Davi, e entenda que essa fala é em meio a angústias, alguma situação da vida dele que trouxe angústia, dor, desespero, mas a sua busca a Deus é uma busca com uma certeza, a certeza de que Deus está ouvindo. Davi não tinha certeza de que Deus ia atender tudo o que ele queria. Davi não tinha certeza que todas as coisas iam dar certo, que eles estavam procurando, mas Davi tinha certeza que Deus o ouvia. Isso faz toda a diferença. Quando você se ajoelha, quando você busca, Deus te ouve. Ele diz aqui que Deus ouve o fiel. O fiel aqui é aquele que é crente. O fiel aqui é aquele que tem um compromisso com Deus. O fiel aqui, na linguagem do Antigo Testamento, é aquele que estava debaixo da aliança de Deus. Existe aqui uma dimensão aliancista nesse texto de Davi. Ou seja, nós temos a certeza de que a partir do momento que nós fizemos uma aliança com Deus, Deus, Ele é zeloso com essa aliança. Deus, Ele trata essa aliança da maneira mais séria que se poderia tratar. E nós precisamos fazer a mesma coisa como sendo também parte dessa aliança com Deus, em obediência, em louvor ao Senhor Deus. Então Deus, Ele tem esse compromisso com o fiel. Ele tem essa particularidade com o fiel. Ele diz: estremecei de ira, mas não pequeis. Reflita, lá no versículo 3, em vosso leito e acalme o seu coração. Acalmai-vos. Então, quais são as consequências da angústia, do problema, da prova repentina que sobrevém sobre nós? É a gente perder a nossa calma, a gente perder a capacidade de refletir, é a gente entrar em um estado de estresse extremo. Mas Davi nos dá aqui uma dica preciosa. Ele diz assim: se acalme, calma, existe um Deus que te ouve, mesmo que a situação seja desesperadora. Um dos diferenciais daqueles que servem a Deus é justamente a capacidade que ele vai ter de entender em certo momento da sua angústia de que Deus está no controle e de que Deus pode trazer refrigério e calma ao seu coração. Davi diz: acalme-se, tenha calma, reflita no seu leito, reflita no que Deus pode fazer, reflita no poder de Deus, reflita na grandiosidade de Deus. E aí ele continua dizendo: oferecei sacrifícios como Deus quer e depositai toda a vossa confiança no Senhor. Os sacrifícios aqui em tempo de angústia são sacrifícios de louvor, são sacrifícios de temperança,
não é? São sacrifícios de manter a postura, são sacrifícios de manter a fidelidade, de manter o louvor, de glorificação a Deus nos lábios, de não murmurar, de não duvidar. É muito fácil você cantar um louvor ou você fazer algum tipo de sacrifício no sentido de você renunciar a algo, alguma coisa parecida, quando tudo vai bem. Mas os maiores sacrifícios são aqueles que nós fazemos quando nós estamos passando por situações difíceis. Eles expressam a confiança e a fé nesse Deus grandioso que nós conhecemos. E aí, por último, queridos, eu queria deixar aqui o que Davi encerra lá no versículo 8. Ele diz: em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, ó Senhor, me faz viver seguro e sem medo. Não tenha medo, não perca a esperança. Esse Deus poderoso te ouve. É o mesmo Deus que Davi serviu, é o Deus que você serve. Existem muitas coisas que trazem angústia e desespero, mas nós precisamos cada vez mais, em meio a essas angústias, entender que esse Deus está disposto a nos ouvir, está disposto a tirar o medo do coração, está disposto a tirar o desespero e também está disposto a nos fazer experimentar a fidelidade da sua aliança e da sua graça sobre nossa vida. Que o Senhor te abençoe profundamente, que o Senhor te dê graça e te encha com a sua poderosa presença nesse dia. Amém. Vamos orar? Senhor, bendito seja o Teu nome. Nós queremos Te agradecer por essa palavra. Nós queremos, ó Deus amado, pedir que o Senhor, ó Deus poderoso, aplique no coração de cada um dos Teus filhos essa palavra, ó Deus amado, que o Senhor revelou a Davi, o Teu servo, e nos deu a graça de poder conhecê-la. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, vai em cada coração angustiado agora e ajuda, Senhor, fortalece. Traz, ó Deus amado, aquele bálsamo, aquela graça que tira o desespero e que traz a confiança no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.